Aqui, então, deixa eu ver se o Bruno está aqui. Assim que ele me der um ok, eu vou colocá-lo na tela e aí a gente já vai conversar a respeito dessa questão que o Bruno ele tem bastante experiência, é autor do livro Geografias do Bolsonarismo, entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica do Brasil. Ele é corroteirista do filme documentário Pisar Suavemente na Terra, que está disponível na Globoplay. Eu assisti esse documentário hoje, inclusive, muito bom. E ele é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, doutor em Geografia, um dos autores do livro Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo. Bruno, boa noite para você, meu querido. Muito obrigada por atender meu convite, por estar aqui com a gente. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Seja bem-vindo à Cultura Brasileira. Obrigado, Thalita. Vocês me escutam bem aí? Tá tudo certo? Obrigado pelo convite de novo, te encontrar aqui nesse programa. De ontem, desde quando você me chamou, eu tenho visto algumas coisas também, né, do que vocês têm produzido. Eu acho que é fundamental. A esquerda precisa realmente de discutir outras dimensões né, da cultura, da arte e também construir uma alternativa, né, nesse mundo que a gente está vivendo de tantas angústias, como você estava falando anteriormente. Obrigado pelo convite de novo, estou aqui à disposição. Pois é, exatamente. E, bom, eu vou começar então pelo documentário, esse documentário que você foi corroteirista, né? Desse documentário. Isso. Eu assisti ele hoje, inclusive, ele é ali do contexto do Covid, ou saindo do Covid, mais ou menos, saindo né? do Covid. Uhum. Sim. E aí tem uma das personagens que é entrevistada do documentário, em que ela fala uma coisa muito importante, assim, né, que me chamou bastante atenção, sobre a questão do futuro mesmo dos povos indígenas, né? Em que ela fala que ela inclusive ouviu do pai dela, né, que eles precisam estudar, inclusive para entender o mundo do branco e enfrentar o mundo do branco. E ela faz toda uma questão, fala, né, sobre uma questão com a juventude, né, que os mais jovens eles não têm tanto interesse assim, que eles precisam ter um entendimento do contexto que eles estão inseridos, né? Ela fala, inclusive, e aí é muito, assim, importante, muito emblemático, eu diria, porque ela fala sobre como o capitalismo que mudou a vida dos indígenas, né? E essa preocupação que ela tem com o futuro mesmo. Então, assim, é uma pessoa totalmente consciente, né? Tem consciência de classe, inclusive, né? Coisa que a gente fica aqui discutindo, elaborando tanto. Aí na fala dessa mulher, essa indígena, ela deixa isso, assim, em poucas palavras, muito explícito. Então, eu queria te ouvir em relação a isso mesmo, né? A partir do que você trabalhou nesse documentário, desses depoimentos todos, né? O que você pode entender mesmo sobre essa dinâmica que ela está trazendo, essa angústia dela, né? Sobre esse futuro que ela está colocando. A cacica que você está dizendo é a Kátia, a Crente KTG, uma das cacicas mulheres aqui do Povo Gavião. E, na verdade, o documentário, ele é um documentário do diretor Marcos Collor, né? Eu construí o roteiro junto com ele, e ele pretende, você viu, e quem estiver também assistindo aqui pode procurar na Globoplay, se tiver Globoplay, né, para assistir. Ele pretende ser um documentário sem narrador, necessariamente. São 4 vozes indígenas que vão se interligando, né? E o filme pretende mostrar um pouco esse anoitecimento do mundo indígena que o mundo do branco provoca, mas ao mesmo tempo como o mundo indígena oferece para nós um mundo, né, que pode reamanhecer, né? A estética do filme tenta dialogar com isso. E quando Kátia meio que toma a cena, a história da Kátia é a história de muitos indígenas no Brasil, né? É a história de praticamente todos os povos, né? A Kátia e seu pai foram expulsos, né, de uma determinada terra, vieram para ficar confinados numa outra terra. Então, o documentário pretendeu mostrar essa experiência do capitalismo a 3 povos indígenas diferentes, né? O povo indígena Gavião, da Kátia, que você está mostrando aí, o povo indígena Munduruku, né, cuja personagem é o Manuel Munduruku, o povo indígena Cocama, que é o
o Pepe Manoyama, né, que é um povo indígena, né, no Peru, que é esse que você está mostrando também, e tudo isso interligado pelo saber ancestral do Krenak, né? Então, a ideia é pensar, por exemplo, Kátia, né, que foi atravessada por uma hidrelétrica, atravessada por um linhão de energia e hoje é atravessada pelo trem da Vale, né? O Manuel, que é atravessado pela expansão da soja, né, na região de Santarém, na região do oeste do Pará, onde isso é absurdo, inclusive agora, né, com a ferro-grão, né, sendo proposta, isso também tem se alargado ainda mais. O Pepe, lá no Peru, que é um homem das águas que luta contra a contaminação do rio Nanai, de petróleo, né, e outras, de mineração, né, de dragas que dragam o rio inteiro. E o Krenak, que teve o rio Atu, que é o avô dos Krenak, né, o rio, destruído pela Vale. Então, são povos indígenas que realmente perderam tudo por conta, né, tudo aquilo que era o mundo deles, né, por conta do capitalismo. Mas nem por isso o documentário pretende vê-los como apenas vítimas desse progresso, né, que na verdade é um amontoado de ruínas, né, mas pretende mostrar o que eles construíram, mesmo diante dessas agruras que o capitalismo produziu neles, né? Então, o documentário tenta mostrar com poesia também, né, esses horizontes que eles apontam, né, num pisar suavemente na terra. E aí, quando você fala de futuro, né, e aí a ideia de futuro que o documentário traz é uma ideia de futuro ancestral, né? Uma ideia de um futuro que não é aquilo que vem, que está num projeto, que a gente vai escrever aqui e vai construir, né? A ideia de futuro é aquilo que os nossos ancestrais nos legaram, né? A capacidade de ainda estar vivos, né? E aí, como a gente fala de Amazônia, né? Uma região que regula hoje o metabolismo do planeta, então essa região que foi produzida pelos seus povos, né? Que tem 13 mil anos como bioma, mas tem 19 mil anos, né, gente aqui, antes dela ser bioma, como a gente conhece. Então, esses saberes, esses povos que nos legaram essa floresta, né, que talvez nos indiquem algum tipo de futuro. Então, essa ideia do futuro ancestral é a ideia de que a ancestralidade que carrega esses saberes com a terra, com a floresta, com o rio, né, não contra o rio, contra a floresta, como muitas vezes somos nossos saberes, inclusive nossos saberes de esquerda. Talvez esses sejam os horizontes, isso que significa futuro, né? E aí muito contaminado pela ideia, pela filosofia do Ailton Krenak, né, que, de certa maneira, encadeia e dá inclusive, vamos dizer assim, universalidade às histórias contadas no filme, né? O Krenak consegue transformar essas histórias locais em um raciocínio filosófico que nos faz pensar, então é um filme com única e exclusivamente vozes indígenas, mas feito para não indígenas, né? Feito para que a gente consiga refletir um pouco as consequências desse modo de pensar que é o capitalismo. Eu gosto de falar que o capitalismo não é só um modo de produção, é um modo de pensar, é um modo de esquecer, é um modo de destruir, é um modo de produzir ruína, é um modo de produção, mas é um modo de destruição também. Eu acho que, vendo o capitalismo pelos indígenas, a gente consegue entendê-lo a partir desse lugar das experiências outras que ainda nos sugerem alguma saída a isso que a gente está vivendo. Então, o documentário é meio que um elogio a essas experiências. E pisar suavemente, inclusive, é a partir de uma fala, uma frase do Krenak, próprio Krenak, né? Exatamente. Pois O filme vai percorrendo pelo pensamento dele. Sim, totalmente. E aí, indo para a sua obra mesmo, né, o Geografias do Bolsonarismo, eu lembro que a gente conversou em algumas oportunidades lá no DCM, né, no outro canal que eu trabalhava, e eu me lembro muito de você trazer na sua fala, que eu acho que está muito conectado com o teu trabalho de pesquisa, como o agro, o bolsonarismo, e aí você traz o elemento do evangelismo, né? Enfim, desse neopentecostalismo, ele tem modificado, e aí que eu queria te ouvir, a paisagem, até as próprias relações sociais, a própria dinâmica mesmo
desses povos ribeirinhos, povos amazônicos, não necessariamente amazônicos, acho que de outros lugares, Brasil afora, que também são tomados pelo agro, né, como a própria região do Pantanal, outras regiões do Centro-Oeste também, mesmo Sudeste, Nordeste, enfim, porque o agro, lamentavelmente, está, de alguma forma, no país todo, né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso mais, né? Porque como a gente está falando aqui, tratando de cultura, eu acho que, e eu comecei aqui na minha fala inicial falando que a gente está em guerra, ainda que, né, de alguma forma, a gente queira negar, talvez, enfim. Mas eu acho que essa guerra, inclusive, ela passa a partir dos elementos culturais, né, Bruno? Eu acho que essa é uma arma gigantesca, assim, que está muito na mão da extrema-direita nesse momento. Então, eu queria te ouvir sobre esse seu estudo, esse seu livro. Não, primeiro a gente parte da ideia de que a gente fez uma escolha, né? Que atravessa partidos políticos, que atravessa, infelizmente, esquerda e direita, a extrema esquerda e a extrema direita das experiências na América Latina, que se desenvolver por meio das commodities agrícolas e minerais. Isso meio que colonizou, não só do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista espacial, né, o Brasil e os países da América Latina, mas isso trouxe uma dinâmica e uma cultura política nova, né, que se implantou e deteriorou relações que talvez nos faziam um país mais crítico, inclusive, né, do ponto de vista das suas próprias bases. Então, a hipótese, a tese do livro, na verdade, é que essa dinâmica de expansão do agronegócio, que infelizmente recortou partidos aqui no Brasil e continua recortando, né, a gente está aqui de novo falando, né, de um plano safra maior da história. Então, assim, a gente está num governo progressista que alimenta ainda essa mola mestra do agronegócio no Brasil, que eu tenho chamado de guerra, viu, Zumar? Já só para dialogar contigo, né? Eu não falo mais que essa dinâmica de expansão do agronegócio, vendo a partir da Amazônia, vendo a partir dos povos, é uma guerra, né? Porque a condição de existência desse negócio é a destruição dos territórios, é a destruição da vida, né? Então, só que esse movimento, que a gente às vezes muito lê só pela violência, né? No livro eu mostro os mapas de morte, os mapas de desmatamento, a gente, né, tudo sobrepostos ao mapa de expansão, por exemplo, da soja, do gado, do milho, né, enfim, dessas commodities, do ferro, dessas commodities que a gente escolheu se desenvolver por elas. Mas o livro tenta apontar uma outra dimensão desses negócios, que é essa dimensão da cultura, que é essa dimensão de uma cultura política que chega com a dinâmica de expansão do agronegócio. Quer dizer, quando o negócio da soja, por exemplo, se expande, né, do Sudeste pelo Mato Grosso, toma a Amazônia hoje, né, principalmente via as estradas, né, como é que eles vão se expandindo. Essa expansão, ela não é só uma expansão necessariamente espacial, física, de uma economia, né? Ela é uma expansão de uma cultura política, de uma forma de pensar, de uma forma de adorar, de uma forma de comer, de uma forma de ouvir música, de uma forma de se relacionar com o outro, de uma forma de defender a propriedade. Então, o que no livro a gente tentou? A gente tentou ir atrás desses circuitos que dão condição para que esses negócios, entendeu, sejam também negócios de uma cultura política. Então, o primeiro circuito que a gente, por exemplo, mapeou foi o circuito dos clubes de tiro. Então, a gente viu que o agronegócio se expande como uma forma de defender a propriedade, que é matando o outro, né? Essa é a condição, né, da defesa da propriedade no Brasil, é a morte, não sem razão, né, o bolsonarismo traz toda essa questão do armamentismo e toda a extrema-direita se situa nisso, porque a defesa da propriedade no Brasil sempre significou a morte do outro, né? Ou seja, a propriedade priva, mas ao privar, né, ela também mata, né? Então, a condição da existência da propriedade no Brasil é a morte, pelo menos visto a partir daqueles que, né, estavam no território antes de se tornar propriedade privada. Então, essa condição, com o bolsonarismo, se acelera com uma cultura política, porque os clubes de tiro, né, eu chamo isso, são universidades da morte, né? Eu moro numa cidade hoje, Marabá, que tem 6 clubes de tiro. Né? Aqui na cidade do lado tem 4, então, quer dizer, cidades que eram ribeirinhas, por exemplo, na Amazônia, né? E isso tudo com 2, 3 clubes de tiro, mas isso não é só um fato amazônico, é um fato brasileiro, né? Os clubes de tiro
né, se explodem no Brasil. Mas esse é um dos circuitos, a gente vai atrás de outros circuitos. Por exemplo, o agronegócio, ele, através dos sindicatos patronais, eles controlam todo o sistema de comunicação do interior do Brasil. Então, quer dizer, todas as rádios, né, as TVs, tudo isso é controlado, né, por essa dinâmica. Então, claramente desenha um projeto de agenda cultural. Porque os principais jornais da minha cidade aqui, você não consegue anunciar, né, se você tiver alguma coisa contra o agronegócio, porque eles estão vinculados necessariamente aos sindicatos patronais, seja da gado, seja da soja, e isso no interior do Brasil inteiro, inclusive às vezes nas próprias capitais. Né? Então a gente tem esse controle da difusão da informação e fundamentalmente também, isso a gente traz no livro, o agronegócio também como uma forma de impor, por exemplo, um modo de comer, né? Um modo de comer carne, um modo de comer, né? Quer dizer, é o imperativo, né, das churrascarias, isso a gente vai, né, vendo os circuitos pelo Brasil, e o modo de ouvir música. Então a gente vai atrás do circuito do sertanejo universitário e vê que tem uma relação direta com os empresários do agronegócio e com as prefeituras, numa drenagem de dinheiro público no Brasil. Então você tem uma relação entre prefeituras, que faz a festa agropecuária, o empresário do agronegócio, que é o mesmo empresário da dupla sertaneja, né, e isso drena dinheiro público das prefeituras e vai diretamente para esses empresários, retroalimentando esse sistema, né, que gira o Brasil inteiro. Então, e aí você tem uma substituição, Thalita, de uma dinâmica que eu acho que é cara a esse programa, que é a dinâmica da cultura no Brasil, abissal, assim, porque você tem, e aí eu vou falar a partir da Amazônia, as nossas festas aqui sempre foram festas ligadas a santo. Né? Se eu pegar 90% talvez das cidades na Amazônia tem nome de santo. Porque a Igreja Católica foi muito forte no processo de formação nossa, né? da própria ideia de cidade na Amazônia, enfim, com toda a sua destruição, mas, né, com a sua pedagogia também ao longo do tempo, e na década de 60 e 70, com a teologia da libertação, né, foi importante para os movimentos sociais. Mas sempre a gente tinha as festas de santo, que, com todos os problemas que a gente pode identificar, eram festas mais coletivas, né, que produziam comunidades, que tinham o protagonismo das mulheres. Né? Agora, todas essas festas estão sendo substituídas pelas cavalgadas, pelas festas agropecuárias, enfim. Então, há uma substituição política, né, há uma substituição da cultura política do Brasil como um projeto ligado a esse setor do agronegócio. Então, e isso flerta demais com o autoritarismo, porque esses negócios, eles, além de produzirem essa dinâmica da cultura política, né, via música, via comida, via clube de tiro, via, enfim, outros sistemas que eles se agregam para impor. Religião, né, rádio, também, né? Que você... Vou chegar na religião. Mas é isso, eles chegam com toda essa engrenagem, né, da destruição, e uma dessas engrenagens, já para falar então da religião, é um modo de adorar, né? Porque vou de novo voltar aos santos. A gente, principalmente no interior do Brasil, no Nordeste, na Amazônia, mas também pelo interior do Brasil, a possibilidade do sincretismo religioso com as religiões de matriz africana, com as religiões de matriz indígena, com os encantados indígenas, o santo, né, sempre foi algo importante para produzir o sincretismo, né? Tanto que os orixás, né, se transformam em santo como uma forma de sobreviver também, né? A cultura afro-brasileira sobreviver. Então tinha ainda um diálogo com essa cultura do povo, né? Ainda, e aí a gente tinha essa que eu chamo dessa existência dos mediadores, né? Que os santos é a mediação entre você e o divino, né? Então sempre na cultura iorubá, na cultura indígena, você tem esses mediadores que geralmente são elementos da natureza, né? Então havia ainda a possibilidade de formar comunidades assim. Quando chega a Igreja Protestante e o neopentecostalismo como um projeto, você tem a quebra dos mediadores. Então, essa quebra do intermediário ao divino é fundamental assim, para a gente pensar o que está acontecendo no Brasil, porque a relação é direta. Né? A reforma protestante é isso, né? Você tem uma relação direta com o divino, não é mais uma relação mediada por ninguém, quebra
as estátuas, quebra tudo, né? Quebra, né? Para você ter essa relação direta. Por isso que ela é o espírito do capitalismo, né? Porque a escolha de você ter sucesso ou fracasso é uma escolha de fé. Então, você tem sucesso, você tem fracasso. Então, esse individualismo absurdo da relação com o divino, que se propaga pelo neopentecostalismo, se encadeia a toda essa lógica, né, muito ligada ao agronegócio, né, de que você, através, né, desses negócios, você pode vencer, você pode ter... Né, então, há um encadeamento de tudo isso, e as religiões, principalmente neopentecostais, acabam dando esse contorno dessa engrenagem, que no livro a gente faz uma relação, inclusive, com o negacionismo. Não sei se vou ter tempo para explicar, mas assim, porque no modo capitalista de existência que nós temos hoje, né, o fracasso é, de certa maneira, o caminho mais comum. Né? Assim, você ter sucesso é a exceção, né? O fracasso é o caminho mais comum. Mas, enfim, nós vivemos numa sociedade que louva o sucesso, né? Que louva o empreendedorismo, né? Todo mundo consegue, todo mundo vai conseguir, essa coisa da meritocracia. E aí, quando você tem experiências do fracasso, né, eu me inspiro muito no Rodrigo Nunes, que é um filósofo, né? Ele diz assim, o negacionismo é uma razão do nosso tempo, né? Porque a gente é criado para ter sucesso, mas, no final das contas, a nossa experiência concreta mais comum é a do fracasso. Então, você negar o seu fracasso é condição. Né? E, infelizmente, as religiões neopentecostais oferecem, né, uma saída, né? Porque é isso, você não, basta você ter mais fé. Né? Você não vai... Então, você vive esse mundo paralelo mesmo. Então, as religiões conseguem dar uma coerência, e a rede social dá uma coerência para que você consiga viver, basicamente, esse mundo paralelo. Então, só para voltar nessa engrenagem maior, né? Então, você tem o agro definindo o seu modo de comer, definindo o seu modo de vestir, definindo o seu modo de escutar música e definindo também seu modo de adorar. Né? Então, há uma combinação e há um projeto em tudo isso, que me parece que a esquerda também perdeu a capacidade de disputar. Né? Quando a gente fala de religião na esquerda, todo mundo vai embora. Mas, fundamentalmente, a relação com o povo, ela é uma relação metafísica. As explicações sempre foram... Os nossos maiores literatas na América Latina são do realismo mágico. Eles sabiam disso muito antes da gente. Então, a gente negou essa experiência de uma explicação metafísica para as coisas também no campo da esquerda. Né? A gente se tornou absolutamente racional e foi perdendo as pessoas para essas explicações mais simples, sabe? Enfim, eu acho que a gente precisa resgatar que talvez da década de 60 e 70, hoje, Padre Júlio Lancelotti, tem muita gente que experimenta essa outra forma de fé, enfim, mas a gente tem a emergência dos principais movimentos sociais no Brasil da experiência da teologia da libertação. Então, o MST surge disso, né? Os maiores movimentos sociais no Brasil surgem disso, a CPT. Né? O que tem de movimento social no campo hoje surge dessa capacidade de dialogar com a cultura popular, que sempre foi também religiosa, que sempre foi encantada, que sempre foi com relação dos seres da floresta. Então, isso a gente perdeu, me parece, para a extrema-direita, que conseguiu se encaixar nessa teologia da prosperidade. O pessoal chama hoje de teologia do domínio. Né? Eu acho que a prosperidade ainda explica mais do que o domínio, porque essa ideia da prosperidade você consegue, por si próprio, chegar no sucesso, basta ter fé. Né? Então, isso você viver nesse mundo em que uma comunidade te aceita, mesmo você tendo fracasso em tudo, mas uma comunidade te aceita como um sujeito de sucesso, é o bálsamo que as pessoas precisam. E a gente não tem dado, me parece, isso no campo da esquerda, não tem pensado. Então, realmente, para terminar o raciocínio, a ideia é essa, que o bolsonarismo no Brasil tem bases territoriais. Né? No livro a gente tenta provar isso. Né? Onde tem agronegócio, o bolsonarismo está. Onde tem desmatamento, o bolsonarismo está. Porque o bolsonarismo é um modo de vida. Não é necessariamente um regime político. Né? É um modo de vida que vem junto com esses negócios.
né, com essa nova fase do capitalismo, que eu chamo desse capitalismo de guerra mesmo, esse capitalismo que não consegue conviver com o outro, esse capitalismo que precisa matar a diferença, esse capitalismo que precisa exterminar aquilo que ele acha diferente dele. Então, me parece que é isso que a gente vive no Brasil. Por isso que eu digo que a Amazônia hoje explica mais o Brasil que São Paulo, porque a gente tem essas experiências muito mais próximas de nós. Não que São Paulo não tenha, né? Mas assim, isso é muito mais comum para nós, né? Esse modo de vida. Né? Você vai num garimpo, né? Me parece que a realidade de um garimpo hoje na Amazônia explica o Brasil. Né? Eu sempre falo, a morte do Bruno e do Dom, por exemplo, é a síntese do que é o Brasil hoje. Né? Assim, na Amazônia, a gente sempre teve o profissional da morte, o cara que matava, né? O cara que era contratado para matar. Hoje, nesse capitalismo de guerra, qualquer um pode matar, porque a morte é a condição de existência desse capitalismo, é a condição de existência do garimpo, é a condição de existência da exploração da madeira, é a condição de existência, né, enfim, da pesca ilegal. Então, você pode ser morto pelo indígena, pelo ribeirinho, por qualquer um. É a mesma lógica das milícias no Rio. Né? Enfim, é um capitalismo miliciarizado, né, em que, se você se coloca na frente, você pode ser um alvo a qualquer momento. Então, me parece que são essas relações que vão sendo produzidas como cultura política no Brasil, no interior do Brasil e nas cidades no Brasil, na periferia das cidades no Brasil. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar. O bolsonarismo me parece que é tudo isso. Ele dá resposta a tudo isso, né? Por isso que eu falo no livro, o bolsonarismo, ele não é a exceção da nossa política, ele é a regra da nossa política. Né? Ele é o que nós somos como sociedade. A gente até quer negar isso, mas a gente é essa sociedade, a gente se criou assim. Né? A gente se criou entendendo o que é a propriedade privada, como é, né, a adoração aos símbolos pátrios, né, que, na verdade, o Brasil, né, se a gente for ver a partir da Amazônia, escorre sangue. Né? Brasil, essa palavra no singular, né, matou mais de 200, enfim, quantas mil línguas, entendeu? Então, assim, são processos de genocídio. Né? O Brasil nasce da relação entre escravocratas e latifundiários para manter a escravidão e latifúndio. Assim nós nos tornamos um país independente. Então, uma lógica que não foi rompida ainda, né, Bruno? Estava falando sobre isso. A gente vive ainda uma lógica, você citou algumas coisas, né? Por exemplo, você trouxe a informação desse plano safra, que é recorde, essa informação agora. Pois é. E aí você fala, inclusive, como é que a esquerda está organizada nesse modo de vida, né? Desse diagnóstico que você apresenta. E aí eu te pergunto, aí da realidade onde você está, né? No contexto onde você está, tem organizações progressistas de esquerda que estão ali num processo de resistência, tentando formatar algum tipo de organização mesmo, né? Essa é uma questão. E aí te perguntar também como é que você tem visualizado a questão desse atual governo. A gente tem um governo de frente ampla, digamos, mas liderado por um trabalhador histórico, né? O Lula, ele se coloca como um social-democrata, inclusive, e que não rompeu, né? E pelo menos no horizonte que a gente que está colocado aqui, não vai romper com essas lógicas todas que você coloca aqui, que você traçou agora. Então, como é que a gente consegue pensar num processo realmente de ruptura? E eu não estou nem colocando aqui numa coisa de revolução socialista, não é nada disso, mas de fazer enfrentamento mesmo, enfrentamento político, porque me parece que essa esquerda toda que a gente fica tentando entender, inclusive, que esquerda que é essa, né? Como é que a gente está organizado dentro dela, inclusive, ela abandonou essa luta política. Ou melhor, ela escolheu não lutar. Ela escolheu viver recuada, enquanto eles avançam, né? Esse bolsonarismo todo que você acabou de traçar aqui, eles avançam e marcado por, enfim, inúmeros argumentos aqui, porque a gente pode abrir outro debate sobre porque tem um fascismo à espreita, porque não tem muito o que fazer, porque há um congresso na configuração que a gente sabe. Bom, e aí talvez seja um outro debate, mas como é que você avalia
justamente a partir de tudo isso que você colocou agora, né? Porque a gente está recuado, me parece, mas também não deixa de ser uma escolha. Eu tenho essa sensação, sabe? Sim. Primeiro, começar com o que eu avalio do governo, né? Assim, sou tentando ser bem cético, ao mesmo tempo entendendo os contextos, a necessidade das coalizões, enfim. Mas vendo a partir de onde eu vejo, né, é uma catástrofe completa, assim, porque o atual governo tem tirado do papel que nem o bolsonarismo conseguiu tirar. Né? Então, isso é muito, muito sério. Você ter o maior investimento para o agronegócio da história, você ter a volta do PAC, né, e o asfaltamento de rodovias que são o caminho da catástrofe, né? Enfim, como a gente está vendo, você ter a Ferrogrão, né? Você ter, enfim, infelizmente a gente sabe que tem muitos avanços em outras áreas, mas essa engrenagem do agro, ela funciona muito bem com o progressismo no Brasil. Né? E me parece que é ela que traz como cultura política o bolsonarismo. Então a gente está literalmente abrindo espaço para o retorno, né, do bolsonarismo, porque a gente está fortalecendo os atores centrais dessa lógica da criação dessa cultura política que é o bolsonarismo. Então, o que a gente está vendo no oeste do Pará, na macro, que é Amazonas, Acre, Rondônia, né, banco público financiando desmatador, sabe? Enfim, muitas denúncias a gente tem feito, enfim, essas grandes empresas, né, sendo coroadas com investimentos vultuosos, enfim. Então, e assim, um governo que se diz progressista, que se diz que quer ser líder, né, na questão do clima, né, se coloca a favor da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então, me parece que isso é a tampa do caixão, assim, para nós. Então, não tem como a gente ver horizontes, né, diante dessas escolhas, entendeu? Infelizmente, é impossível. Por isso que eu tenho muita dificuldade de diálogo realmente com a esquerda institucionalizada. E com isso eu já falo sobre isso que você falou. Existe movimento de resistência? Eu analisei as últimas eleições municipais na Amazônia, né, fiz uma análise bem interessante sobre a expansão dos partidos aqui. Né? Aqui a gente foi dominado pelo União Brasil e pelo PL, né? Para você ter uma ideia, né? O PL era, vamos dizer assim, o representante era, vamos dizer assim, o grande latifundiário, era o cara, né, o dono da fazenda, e o União Brasil, meio que os setores auxiliares de tudo isso, sabe? É o dono do posto, é o dono do garimpo, é o dono da farmácia, é o dono da... E foi isso que foi as eleições municipais na Amazônia, para você ter uma noção. Né? A esquerda institucionalizada não existe na Amazônia. Tá? Assim, são raros os lugares onde existe o PT. Né? Para vocês terem uma noção, para você ter do drama do que significa isso, porque existir esquerda institucionalizada significa morte nesse capitalismo de guerra. É isso que a gente está vivendo, literalmente. Né? A gente viu esquerda lá em Chapuri por causa do Chico Mendes, da luta dos seringueiros, mas o Acre sendo dominada pelos bolsonaristas. Então, mas aí, Marcinha, que é minha amiga, que foi companheira de uma vida toda do meu grande mestre, que é o Carlos Walter, acho que está inclusive assistindo, falou que ia assistir. Eu vou pegar as ideias do Carlos para tentar responder, né, por onde a gente vê essa resistência, porque me parece que nesse capitalismo, isso é uma tese que eu tenho defendido, nesse capitalismo de guerra, a luta de classes se dá no território, entendeu? Ela se desloca um pouco do centro urbano, fabril, e ela efetivamente se dá no território, naquelas comunidades que precisam existir, ter a capacidade de continuar existindo, e por isso não tem outra forma de não lutar. Então, quer dizer, a luta é a condição para que elas existam. Não muitos intelectuais têm mostrado isso, né? Porque é isso, hoje o capitalismo se alimenta do território, né? O centro da acumulação capitalista é essa expansão territorial. Então, o centro da luta contra o capitalismo também é a luta pelo território. O Carlos já falava isso, né? Ele falava que a esquerda se inspirou tanto nas ideias da Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternidade, igualdade, e esqueceu das marchas indígenas da década de 90. O Muro de Berlim caía e os indígenas estavam marchando por dignidade, vida e território. Ele fala que talvez, se a gente
construísse uma esquerda em torno dessa insígnia, dessas 3 palavras, a gente construiu uma outra esquerda, né? Porque realmente hoje a esperança, me parece, né, e a resistência a tudo isso que eu estou falando se dá nessa luta dos ribeirinhos, na luta dos indígenas, na luta que estão reunidos agora em Brasília, no ATL, na luta das quebradeiras de coco, na luta de quem ainda tem algo a defender, na luta de quem ainda... E isso parece... o ouvinte que pode falar assim, mas isso é muito luta fragmentada, luta... Não, a gente tem mais de 51% do território brasileiro ainda de territórios, né, que não são agronegócio. Então, a gente está falando de maior parte do Brasil. A gente está falando de 88 milhões de hectares de assentamento, de 117 milhões de hectares de terra indígena. A gente está falando de 50 milhões de hectares de terra quilombola. Então, não é qualquer lugar. Não é dispensável essa luta, sabe? Porque a gente vê... Não é pouca coisa, né? Então, e esses povos todos estão mobilizados. Então, eu me alimento hoje, né? E a gente escreveu um livro chamado Horizontes Amazônicos, se alimentando um pouco desses horizontes, né? Dessas lutas reais, né? Que são aqueles que precisam continuar existindo e oferecem para nós um caminho, né? Oferece outro caminho mesmo de existência, né? De como lidar com a terra, de como, né, pensar a terra, de como usar a terra, de como viver, né? Então, me parece que a gente precisa... A Vale, eu estudei a Vale nos doutorados, só para dar esse parêntese sobre o que eu estou falando da luta de classes, ela entendeu isso antes da gente. A Vale, ela terceirizou todo o seu trabalho, né, basicamente depois que ela foi vendida, ali em 1997. Então, ela resolveu os problemas internos da fábrica. Mas o que ela descobriu, né, entre a década de 90 e 2000? Que o que afetava ela eram as comunidades. Então, a Vale, o que ela fez? Ela construiu um setor gigantesco, talvez hoje seja o maior setor da empresa, de relação com comunidades, para desmobilizar as comunidades que se voltavam contra ela, né, que fechavam os trilhos, que fechavam. Então, a empresa reconheceu que a luta de classe é o território, né, mas a gente está ainda tardando a reconhecer isso, né? A gente continua... Né? Não estou dizendo que a luta sindical, que a luta fabril, que a luta não é necessária, importante, não continua sendo, né, uma mola mestra para a gente pensar a resistência. Mas eu estou falando que o centro hoje da luta de classes são esses povos. E realmente eles não só lutam contra, porque a boa parte das nossas pautas, se a gente for pegar os movimentos, né, até aqui existentes na Nova República, né, poucos são propositivos, né? Geralmente está no fora Temer, no fora Bolsonaro, no fora... Então é sempre uma coisa negativa. Né? Me parece que esses povos eles estamos acuados dizendo não quero isso, mas a gente não disse o que quer, porque a gente não tem projeto, porque o nosso projeto é o mesmo, é o agronegócio. Então, assim, me parece que esses outros sujeitos conseguem enunciar esse outro projeto, sabe? Estão falando de agroecologia, estão falando, né, de redes solidárias de territórios, estão falando de alimentação saudável, estão falando de redes, né, de processo de comercialização curta, estão falando que é um problema pensar o alimento como compra. Enquanto a gente pensar o alimento como compra, como fez, inclusive, como a gente faz, né? A gente está impedindo a possibilidade da gente comer alimento saudável, né? Porque a gente está colocando o alimento na mão de monopólios dessa grande rede alimentar no Brasil, que é também do agronegócio. Então, esses sujeitos estão apontando caminhos, sabe? Eles estão apontando agendas políticas assim, sérias, né? Quando a gente fala que terras indígenas, né? Vamos pegar, né? Se a gente se tivesse uma política séria de demarcação de terras indígenas, essa seria a principal política ambiental do Brasil, né? Porque isso está comprovado E é a principal reivindicação, inclusive, da ATL, né? Assim, hoje, entre todas as discussões, mas hoje eles estão justamente em Brasília desde segunda-feira. E demarcação de terras é a palavra de ordem, exatamente, contra o marco temporal e demarcação de terras. E até, enfim, acho que você acabou respondendo um pouco, porque essa era uma das questões que eu queria colocar sobre esse ponto. Mas também queria saber, Bruno, sobre a COP30, que ela está aí, né?
tá todo mundo falando, inclusive, sobre ela, enfim, algumas questões até meio paralelas, mas é que dá muito tom, me parece, da coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? E aí te ouvir mesmo, né, sua Sim. observação sobre a COP30. Mas esses dias eu vi uma pessoa que estava organizando uma comitiva para ir, eu não lembro exatamente de qual organização que era, mas ela publicou as diárias do hotel em Belém, e um hotel que vamos supor, agora está custando R$300 a diária, na COP30 está R$9.000. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque a primeira coisa, assim, de cara, a primeira elaboração que dá para você pensar, a reflexão é, bom, é o capitalismo, né? É uma dinâmica. Veja, a gente está pensando o futuro da humanidade, falando, né, de biodiversidade, falando de sustentabilidade, falando de Amazônia, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que tá dentro, né, do hall de coisas que vão ser colocadas, apresentadas na COP30, mas é dentro dessa dinâmica. E aí vai a minha pergunta, assim, né? O que a gente pode esperar da COP30? Né? Qual que é a sua avaliação sobre ela? Bom, eu tenho uma avaliação bastante crítica sobre o que é a COP, né? Para além da COP30, né? O que significa a COP, embora eu acho que a gente tenha possibilidade de construção de acordos, mas assim, a gente já entra nessa COP muito esvaziado geopoliticamente, né, com a eleição do Trump. Eu acho que só 4, se eu não me engano, dos 88 países, né, delegações cumpriram realmente os requisitos básicos que foram definidos na anterior COP. Então, assim, a gente tem se for pegar o stand Brasil das últimas COP, né, eu faço esse exercício toda a COP, né? Aí quem é que patrocina o stand Brasil? Vai lá, é a Vale, né, é a Syngenta, é a Suzano, né, são as grandes empresas poluidoras, são as grandes empresas que produzem, né, o nosso caos climático, né? A gente está diante de realmente, do ponto de vista desse capitalismo verde, vamos dizer assim, oferecido por essa ideia, né, da COP30. Depois eu vou chegar nos aluguéis, mas antes eu queria falar um pouco sobre essa leitura mais geral. Eu tenho chamado isso de uma espécie de... É uma palavra feia, mas eu acho que ajuda a gente a entender. De uma necroeconomia da disfarçatez. Você mata através da economia, mas você se desverde. Né? Então, assim, a ideia de bioeconomia, a ideia de, né, como o agronegócio vai se vestindo de verde nos discursos da COP. A gente vai ter a COP do agro aqui em Marabá, né, um mês antes da COP 30. Né, e o discurso que vai ser ventilado é esse, que não teve diminuição do desmatamento no governo Lula, teve, mas quem foi o responsável? A pecuária. É esse o discurso que eles vão construir, é esse discurso que eles vão para a COP. Então, quer dizer, é um espaço de disputa simbólica. E num país em que a palavra de uma empresa vale muito mais do que a palavra de uma comunidade, né, você tem um desnível, uma desigualdade aí, né, de enunciação. Então, a COP é esse lugar também da criação, né, de transformar a Cargill, a Vale, nas grandes salvadoras da pátria. Né? Então, esse é um sintoma assim, desse capitalismo. Mas tem 3 coisas que eu queria falar bem rápido, que me parece que é um perigo grande da COP. Né, sobre o que ela traz do ponto de vista da expansão capitalista na Amazônia. Porque o que está em disputa, me parece, Thalita? Assim, eu falei agora há pouco isso, são 117 milhões de hectares de terra indígena, 88 milhões de assentamentos, 171 milhões de hectares de unidades de conservação do Brasil. Isso dá mais de 50% do Brasil. Me parece que o agronegócio sabe que em determinados espaços ele não vai conseguir entrar. Né? Mas se constrói outros mecanismos de entrada. Né? E aí a gente tem o crédito de carbono, né, com contratos já em comunidades na Amazônia de 30 anos, em que a comunidade, né, não consegue mais fazer o manejo, porque tem um conjunto de condicionantes, né, é uma espécie de desterritorialização do território. Eles tiram as pessoas do lugar, deixando as pessoas no lugar, porque é um grau de controle absurdo, né, que essas empresas de crédito de carbono impõem ao território. Né, e também tem uma nova frente da mineração, né, que está, né, dessa mineração da transição energética. Eu tenho que falar que a Amazônia vai ser a zona de sacrifício da transição energética no planeta. Porque é isso, você muda do petróleo para a bateria elétrica, mas aí você precisa do lítio.
você precisa precisa de mineração, você precisa minerar algum lugar para que essas baterias existam, né? E aí a gente tem vários mapas que mostram, né, já as tentativas de entrada de empresas de mineração, da própria Starlink, enfim, na Amazônia, para que a gente tenha essas novas frentes do agro aí, né, do agro, minero, bio, carbono, negócio, né? Quer dizer, então me parece que a COP também é essa armadura de um capitalismo verde de domínio territorial, é um projeto de territorialização também. Mas, para além disso, para falar sobre Belém, infelizmente, eu sou de Belém, né? Sou natural de Belém, e é uma cidade que, do ponto de vista territorial, né, é uma cidade muito pequena territorialmente, Belém. Então não vai abrigar muita gente. E nessa dinâmica do capitalismo absurda, né, logicamente que isso vai favorecer. Se a COP é um acordo entre movimentos sociais, terceiro setor, Estado e grandes empresas, enfim, mercado, né, é o Estado e o mercado que vão conseguir estar nessa cidade, né? Os movimentos sociais não vão conseguir acessar, né, por conta desse encarecimento absurdo. E a gente tem tratado a COP como um grande evento, assim como é a Olimpíada, assim como foi a Copa, assim como, que é isso, o que trouxe a Copa, o que trouxe a Olimpíada, né? Um processo de especulação imobiliária absurdo, né, que gerou uma dinâmica de enriquecimento e de favelização da cidade para outros campos, né? Então, o que está acontecendo em Belém é isso hoje, e agravado ainda, porque as principais obras da COP são financiadas pela Vale. Então, quer dizer, são coisas assim absurdas da gente ver algum tipo de horizonte. Mas, para não dizer que não falei de flores, assim, existem ainda tentativas de tensionar esses acordos. Eu acho que tem uma estratégia dos movimentos sociais via Cúpula dos Povos, né, que é interessante, né, construir um processo paralelo à COP, com demandas próprias dos movimentos indígenas, dos movimentos sociais, né, e tentar, no interior da COP, tensionar pelo menos por acordos locais, regionais e nacionais, que eu acho que é onde a gente consegue alguma coisa nessa COP, sabe, Thalita? Né, se a gente conseguir minimamente mostrar, né, toda essa engrenagem agora da soja no oeste do Pará, sabe? Né, se a gente conseguir mostrar minimamente. Então, me parece que é isso que os movimentos estão acreditando, né? Construir acordos. Esses acordos internacionais, eu acho que sai pouco dessa COP, mas minimamente acordos locais, regionais, né, que afetem a vida diária das populações mesmo. Então, tem outras organizações, tem a COP das periferias. Agora eu estou, né, junto com os movimentos indígenas, criando, né, a COP do Povo, que é uma organização também que a gente vai tentar, né, mostrar que a COP não é necessariamente só uma organização, né, em Belém, mas afeta a Amazônia inteira. Então, a Amazônia inteira precisa estar mobilizada durante a COP, porque é um espaço de visibilidade que se abre, né? Então, a COP do Povo vem com essa coisa da mobilização geral da Amazônia, né? Quer dizer, pera lá, não olhem só para Belém, olhem para os territórios que estão em luta, né? Então, é essa ideia também que a gente tem construído na COP do Povo, e muitas outras, porque me parece, para finalizar o raciocínio, que o único horizonte que eu vejo da COP é a possibilidade que ela dá de visibilidade política para pautas esquecidas, entendeu? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na Amazônia, né? E a COP talvez permita que essa circulação de ideias se dê de uma forma mais rápida. Então, os movimentos, me parece, têm pensado nisso também, né? Não estão pensando muito nos grandes acordos, né? Nem em vitórias internas, mas em vitórias de visibilidade pública de agendas que precisam estar na pauta do dia no Brasil. Então, acho que me parece que é por aí que eu estou vendo a COP, mas com muita insegurança, porque esses movimentos do capitalismo, né, verde, né, têm se intensificado muito aqui, né, pela lógica do crédito de carbono, né, pela lógica dessa mineração de minerais raros, né, isso tem também produzido desastre nas comunidades, enfim, por onde isso tem entrado, né? Logicamente que tem outros movimentos associados também, as indústrias de cosméticos, enfim, de química fina, né, que tem entrado na Amazônia cada vez mais. E a gente sabe que o tempo do capital e o tempo da mercadoria não é o tempo das comunidades, da reprodução das comunidades. Então, isso acaba afetando a reprodução. Não dá para a gente
conseguir produzir uma solução capitalista para os problemas que o capitalismo criou. Acho que é isso que a gente precisa ter uma noção, né? A solução não está necessariamente em esverdear ou imaginar que, por exemplo, com tecnologia a gente vai resolver o problema. Né? Estou perto de uma fazenda de gado aqui que tem clonagem animal e trabalho de escravo junto. Tecnologia não vai resolver nada. Né? A lógica, a gente precisa mudar a lógica de organização e as prioridades, né? De como a gente organiza o capitalismo. Então, é por aí que eu vejo a COP. Né? Desculpa dar um cenário difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito mobilizado com os povos, principalmente com os povos indígenas, para dar visibilidade para essas pautas, entendeu? Agora, essa semana a gente estava, infelizmente não pude participar, mas participei da organização de um seminário sobre o Pedral do Lourenção, não sei se você sabe, que vão explodir um pedral aqui do Rio Tocantins para tornar o Rio Tocantins navegável. Né? Tudo isso, né, como obra de infraestrutura do PAC, enfim, de todos esses programas de infraestrutura do Brasil. E a gente estava vendo como é que a gente visibiliza, por exemplo, as comunidades que vão ser afetadas no pedral, enfim, e isso na Amazônia inteira está acontecendo, então eu acho que a COP vai dar esse start de visibilidade minimamente para esses sujeitos que estão gritando aí, mas ninguém está ouvindo. E aí vai, acho que um pouco para mim a última pergunta mesmo, assim. Agora, eu acho que muito tem a ver com o acampamento Terra Livre e também com a COP que está no horizonte aí, né, para o final do ano. E eu vou, assim, até aqui dividir um incômodo que eu tenho com esse tipo de coisa que a gente vai acompanhando. Por exemplo, a gente teve a Angelina Jolie que foi lá no Xingu. Aí a gente tem agora, nesse contexto, né, do acampamento Terra Livre, a cantora Anitta, que também fez uma manifestação sobre, né, defendendo a demarcação e tal. Aí a gente teve, sei lá, eu vi, por exemplo, hoje também aquele DJ, Alok, que é um DJ também, de uma família rica, que também, bom, enfim. E aí a gente tem, no campo da política, mais especificamente, a gente tem, por exemplo, essa manifestação importante do ponto de vista simbólico, que é a honraria que o presidente Lula deu ao cacique Raoni, né? O presidente Lula, na última semana, ele ofertou, então, a medalha de honra, né, a maior honraria que o país tem ao cacique Raoni, que, inclusive, fez uma fala, né, em relação para o Lula, né, enfim, uma fala que é um alerta, né. E aí, por que eu estou assim, colocando isso para você? Porque eu queria ouvir a sua opinião em relação a esse tipo de cenário mesmo, né? Que a gente tem atrizes de Hollywood que vêm para cá e fazem esse gesto, e aí fica todo mundo celebrando e achando lindo. A própria Sônia Guajajara fez uma publicação com ela também. Muito obrigada, não sei o quê, enfim. Aí a gente tem esses artistas que se manifestam. De novo, é que o meu incômodo, ele passa por esse clima festivo, como se tivesse tudo bem, como se tivesse, assim, como se a Amazônia ou todos os povos indígenas de todo o território estivessem passando por uma situação totalmente confortável e tá todo mundo no clima de festa. Então, o meu incômodo, ele passa por isso, sabe, Bruno? Então, por isso que eu queria te ouvir a partir desse tipo de manifestação pública mesmo. Bom, eu não vou desacreditar ou dizer que elas são desimportantes, porque acho que o modo como cada povo, cada sujeito indígena se relaciona com essas formas de visibilidade, eu acho que é muito autônomo de cada um, né? Eu acho que é isso. Às vezes, um determinado ator, uma determinada banda, dá uma visibilidade para uma causa que é importante para determinada comunidade. Então, não vou julgar, né, de forma generalizada as relações que se constroem com Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, enfim. Tem as suas importâncias de gerar visibilidade pública para pautas importantes. Então, não vou completamente dizer que isso... Mas, assim, basicamente, isso não traz estruturalmente praticamente nada, né? Porque o que a gente precisa hoje, assim, sendo bem franco e direto, é radicalidade. A gente precisa de radicalidade nas escolhas. A gente não vai sair do estado que a gente está, entendeu? Tirando foto, fazendo like, enfim, fazendo essas, sabe? Eu acho que a gente precisa construir, amadurecer, mas eu lembro muito do Naldo Camaruara,
né, em Santarém, não sei se você viu uma foto dele com as mãos assim estendidas na cara no rosto do engenheiro que foi apresentar ferro-grão para ele, né, dizendo, não, aqui não, você não vai passar. Eu acho que é esse sujeito que me parece central para a gente pensar uma alternativa, né? Então, que a Angelina Jolie tire uma foto e publicize isso, é bom, mas assim, o caminho mesmo, né, não vem necessariamente só da circulação da informação, vem de um momento em que isso se transforma numa pauta política nacional, e me parece que a gente está nesse momento, da necessidade de uma radicalidade, que esse ambiente festivo, embora a festa seja importante, né? A gente está falando tanto aqui de... Não, totalmente. Essa ponderação é super importante. Eu sempre falo isso. Nós estamos em guerra, mas é isso, né? Endurecer sem perder a ternura, exato. A gente está aqui... Os povos sempre foram povos festivos, sempre foram povos... E a festa é um elemento de conexão ancestral, é um elemento de... Né, você quer entender um povo, você conhece sua festa. Então, eu acho que só que eu entendo que você fala do ambiente festivo, esse ambiente do oba-oba, né, do que é a rede social que produz, né, que, como se tivesse tudo bem a partir de uma imagem. Né? Então, essa coisa que as redes sociais produzem, que é muito destrutivo, assim, a generalização por situações particulares. Assim, isso é muito complicado. Você pega uma situaçãozinha lá, a gente define tudo. Sabe? Pega uma foto, define tudo. Acho que isso é do mundo que a gente está contemporâneo, que a gente está vivendo, isso isso que talvez seja o principal erro, né? E tem consequências drásticas. Então a gente precisa dessa visibilidade, a gente precisa da festa para sair, a gente precisa de outras festas, não só das festas agropecuárias, a gente precisa de outras, né, de fomentar a cultura desses povos, mas a gente precisa de radicalidade, inclusive na festa. Né? A gente precisa a gente precisa pensar, porque a gente fica falando dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, assim, esses territórios eles não vão continuar existindo se a gente não tiver uma mudança no padrão alimentar brasileiro. Quando a gente fala de território, a gente está falando diretamente de alimentação. Assim, quem produz efetivamente o que se come, a terra produz o que se come, e quem cultiva a terra são esses povos. Então, se a gente não tiver um outro padrão alimentar que coloca esse alimento que eles produzem no centro, não tem saída. Então, mas para a gente produzir isso, a gente precisa de uma rede de conexão, porque o agronegócio já cercou eles por todas as partes. Né? Eu lembro que quando a gente propôs algo para o MST, quando estava no governo de transição, né, que eles pediram um documento, a gente pensou uma política de integração que seria uma rede de conexão dos territórios da vida. Que é isso, porque é preciso conectar o indígena com o quilombola, com o ribeirinho, né, em redes de comercialização entre eles, para que eles se fortaleçam, porque sozinhos eles não vão conseguir resistir, né, a essa frente, a esse capitalismo de guerra. Então a gente precisa de coisas sérias, assim, de saídas sérias. A gente precisa dizer para o Lula que não vai ter petróleo na Foz do Amazonas e que é preciso construir outra alternativa. E me parece que colocar esses povos no centro não é só uma questão de visibilidade de rede social, é uma questão de mudança de perspectiva. A gente precisa, eu sempre falo isso, né, que eu sou muito próximo, né, da cosmologia dos povos, das formas de pensar, de agir, de se relacionar. O meu próximo livro vai ser sobre isso, inclusive, que eu acho que eles nos oferecem outros horizontes éticos. Né? Você vê um rio como um avô, você trata o rio diferente do que você vê o rio como uma hidrelétrica. Você vê então, assim, você vê como os povos gavião fazem, né? O grande como aquilo que carrega a história, não como grandeza, como a matemática. Me parece que isso tinha que ser ensinado com as crianças de 5 anos. Então, eu acho que esses povos oferecem para nós outras perspectivas. Então, o que eu tenho acumulado, o que eu tenho falado publicamente, o que a gente tem escrito, o que a gente tem tentado, e essa radicalidade que eu estou exigindo aqui, né, nossa, é de colocar esses povos no centro de um projeto nacional, que necessariamente seria plurinacional. Né? A gente precisa ser urgentemente um país plurinacional. Não dá para a gente pensar que a gente vai resolver a tragédia dos Yanomami, porque eles estão numa tríplice fronteira. Entendeu? Assim, a gente precisa pensar para além dessa nação no singular, que a gente chamou de Brasil. A gente precisa, né, reconhecer esses povos, inclusive, né, na sua forma de organização política. Então, é por aí que eu tenho pensado, sabe, Thalita? Assim,
tentando dar algum tipo de horizonte para além da Angelina Jolie, do Leonardo DiCaprio, né? Que tem a sua função de visibilidade, mas exato. A gente precisa assumir isso como agenda política. Esses povos, isso que a gente está falando, é uma agenda política, é uma reconstrução das agendas políticas da esquerda. Não é discurso, né, é conexão de palavras. Não, a gente está falando mudança de padrão alimentar. A gente está falando de rede de conexão de territórios da vida. A gente está falando de um país por agenda política. A gente está oferecendo agenda política, né, que parece que a esquerda ainda não fica girando em círculos em torno de agenda, e que o caos climático, tudo isso que a gente está vivendo, parece que exige da gente. A gente está vivendo o antropoceno, e uma das coisas que o antropoceno diz para a gente é que nós não temos mais as saídas ao antropoceno. E parece que são essas comunidades que têm a saída. A gente já falou demais, deve estar na hora de ouvir. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que está no filme, né? Não tem vozes brancas no filme, a gente não interrompe as vozes indígenas, porque há uma alternativa em gestão, né? Esses povos estão em Brasília agora, estão mostrando para nós, e a gente precisa, né, transformar isso em agenda política, como fizeram os zapatistas, né? Os zapatistas fizeram isso no México. Se pegar os princípios zapatistas, né, mandar obedecendo, ao compasso dos mais lentos chegaremos todos juntos, todos são princípios maia, são princípios da cultura indígena, que eles transformaram em princípios de organização política. Eu acho que é possível fazer isso no Brasil, sabe? A gente pensar a nossa ancestralidade como formas de organização política também, outras formas. Não essa forma da esquerda partidária, né, ou de uma que hoje, né, esses dias aí, ontem, né, que caçaram o Glauber, é um absurdo, sabe, que não tem tamanho, mas são outras formas de organização e de pensar o que significa a política do Brasil, esses povos estão oferecendo para nós. A ruptura passa por aí, né? Se a gente está falando de um processo de ruptura, de revolução, vamos tratar nesse termo que seja, né? Acho que talvez o horizonte seja esse, né? A revolução ela já está dada, ela não é o que vem, ela já veio, ela tá muito mais no passado do que no futuro, tá entendendo? Essa é a ideia do futuro ancestral. A revolução é a possibilidade que esses povos nos legaram de ter a Amazônia. O problema é que a gente pensa a revolução como um projeto, como uma coisa, sabe, extremamente capitalista também. Totalmente. Olha só, tem só um comentário aqui, tem uma pessoa perguntando, olha só, parabéns, Bruno, diz o Estevão Barros, necessário demais o seu trabalho e mostra sua pulseira, de que etnia é? Diz essa aqui é dos Caiapó. Dos Caiapó. A gente tem tido muitas experiências aí com os povos, né? E um dos elementos também da conexão desses povos com a terra é o artesanato, né? É o modo como eles representam na pele, as suas formas de entender o mundo, né? Então, essa aqui é uma pulseira Caiapó. Muito bom. Vitor Coelho aqui também falando, excelente entrevista. Aqui a Tânia Martins também, olha só, excelente entrevista com o Bruno, pode fazer um corte dela, a gente vai fazer um corte, inclusive eu até envio para o Bruno, para ele ter acesso, e aí vocês todos no canal nosso de cortes têm a entrevista completa com o Legal. Bruno também. Bruno, obrigada. Você até falou um pouco sobre a exploração da foz do rio Amazonas, né? Porque tem uma justificativa que se não for a gente, alguém vai explorar. Então, se alguém for explorar, que seja a gente. Tem algumas figuras públicas, inclusive, que trazem isso como argumento, inclusive, né? Mas não, eles conseguiram trazer no argumento que a seca na Amazônia é justificativa para asfaltar a BR-119. Então, quer dizer... que é a Ferro-Grão. Não, a BR que vai de Porto Velho a Manaus, né, não teve aquela seca, aí Alcolumbre, esses senadores todos né, construíram um discurso, não, com seca a gente não consegue mais navegar pelos rios, então agora vamos asfaltar todas as estradas. Quer dizer, é um nível de cinismo absurdo, assim, você está na catástrofe, que é a seca, e você vai produzir mais catástrofe. Então, é basicamente essas as saídas que a gente está tendo de ouvir, né, aqui. Pois é. Tá bem, Bruno, obrigada mais uma vez mesmo. Espero que outras vezes você volte à cultura brasileira, a gente troque mais ideia. Quando você for lançar esse seu livro que você estiver escrevendo, me avisa, aí a gente volta aqui a conversar e a falar também sobre esse seu trabalho. Obrigado, acho que é um programa muito importante, pensar a cultura brasileira, pensar
né, outras formas da esquerda também pensar a cultura brasileira. Parabéns, né, na tua nova casa. E siga bem, siga feliz e siga trazendo gente interessante aí. Um abraço. Obrigada. Valeu, Bruno. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.